Na Geórgia, que está nessa lista de estados decisivos, autoridades estão criando dificuldades para a votação de amanhã. Em Atlanta, o outdoor convida o eleitor. Mas a ativista Deborah Scott afirma que as dificuldades para votar aumentaram na Geórgia desde a última eleição. Eles têm tentado suprimir nosso voto de todas as maneiras que podem, diz ela. They have been trying to suppress our vote every which way they can. O legislativo do estado aprovou uma lei que permite, por exemplo, que um cidadão conteste a lista de eleitores inscritos numa zona de votação. O Tony precisou confirmar o cadastro e disse que é uma tentativa de supressão do direito ao voto. I just think it's voter suppression. Milhares de títulos foram cancelados com iniciativas semelhantes no Alabama, Virgínia, Indiana e Texas, que são governados pelo Partido Republicano de Donald Trump. Segundo o Instituto Brennan Center, em pelo menos 9 estados, as regras de votação estão muito diferentes de 4 anos atrás, incluindo 7 que serão decisivos, porque podem pender para Donald Trump ou para Kamala Harris. Uma das principais motivações para essas mudanças de regras eleitorais aconteceu aqui, na terra natal do ativista em direitos civis Martin Luther King. Ele nasceu nesta casa, em Atlanta, na Geórgia, lutou pela igualdade entre os americanos, inclusive no direito ao voto. Os negros representam cerca de 30% da população do estado e em 2020 ajudaram a eleger Joe Biden com uma pequena vantagem. Fazia 30 anos que um candidato democrata não vencia aqui na Geórgia. Depois disso, aliados de Donald Trump começaram a colocar em prática estratégias que podem impedir o acesso de alguns grupos ao voto. Uma lei aprovada por parlamentares republicanos reduziu o número de caixas para o voto antecipado em condados que têm mais eleitores negros e democratas. Na Carolina do Norte, junto com a cédula, agora o eleitor tem que colocar uma cópia do documento de identidade com firma reconhecida ou as assinaturas de 2 testemunhas. A novidade deve prejudicar eleitores de Kamala, já que os democratas são os que mais votam pelo correio. Pelo menos 22 estados dificultaram esse tipo de voto e 17 criaram leis de identificação novas ou mais rigorosas. Como os Estados Unidos não têm um documento único nacional, cada estado decide o que vai aceitar. E esta escolha define quem vai conseguir chegar às urnas. O Texas permite que o cidadão use o porte de arma para votar, mas não a carteira de estudante, aceita em outros 20 estados. O documento mais aceito é a carteira de motorista, que também é considerada restritiva. Na faixa etária de 18 a 29 anos, 30% dos negros não têm este documento, enquanto entre os brancos apenas 5% não têm. Mas uma peculiaridade americana tem atraído os eleitores: o voto antecipado. Aqui na Geórgia ele bateu recorde. Matthew diz que fez questão de vir pela importância da eleição. Ela vai ter implicações para os meus filhos e meus 3 netos e os que ainda virão. 3 grandsons and more to come.